O anjo da luz e o silêncio do céu há histórias que o tempo tentou apagar. Relatos que ecoam nas sombras do firmamento, sussurrados apenas entre as estrelas mortas e os ventos do esquecimento. A história de Lúcifer é uma dessas narrativas proibidas. Um conto que começa não nas profundezas do inferno, mas nas alturas do paraíso. Antes de ser o símbolo do mal, ele foi o reflexo mais puro da luz divina. Seu nome em latim significa portador da luz. E, ironicamente, foi essa mesma luz que o condenou à escuridão eterna. No princípio havia apenas a harmonia celestial. Anjos cantavam em uníssono, e a criação pulsava sob a vontade de Deus. Entre esses seres resplandecentes, um se destacava pela perfeição quase inatingível: Lúcifer, o arcanjo do amanhecer. Sua beleza era descrita como algo além da compreensão humana. Um brilho que fazia o próprio ouro parecer opaco, e o som de sua voz ecoava como 1000 sinos sagrados. Ele não era apenas mais um anjo. Era o reflexo da glória divina, um comandante das hostes celestiais, aquele que inspirava os coros e guiava os exércitos da luz. Mas, em meio à harmonia, algo começou a mudar. Uma semente silenciosa germinava no coração do anjo mais belo. A luz que o tornava esplêndido começou a refletir-se de forma diferente. Não mais como adoração ao Criador, mas como fascínio por si mesmo. O brilho da vaidade começou a substituir o esplendor da devoção. E foi nesse instante que o paraíso tremeu, mesmo que ainda não percebesse. O silêncio de Deus, profundo e absoluto, parecia testar o coração de sua criação mais luminosa. As antigas escrituras, fragmentadas e ocultas em textos apócrifos, mencionam que Lúcifer não se rebelou por ódio, mas por convicção. Ele acreditava que a luz que emanava de si era parte do próprio poder divino e que, portanto, deveria ter o direito de ser adorado, não apenas como servo, mas como igual. Esse pensamento, sutil e perigoso, começou a se espalhar entre alguns anjos curiosos sobre a ideia de liberdade dentro de um reino de obediência. Assim nascia o primeiro sopro de dúvida na eternidade. As hostes celestes dividiam-se em silêncio. Muitos anjos olhavam para Lúcifer e viam nele o reflexo de algo magnífico, uma perfeição que até o próprio Criador parecia admirar. Mas poucos percebiam o que se escondia por trás daquele brilho. O orgulho, como um veneno lento, se infiltrava nas melodias celestiais, e enquanto o céu continuava resplandecente, o coração de Lúcifer mergulhava na penumbra. Ele acreditava que podia ser mais livre, mais poderoso, talvez até mais justo do que o próprio Deus. Numa noite eterna, em meio à luz divina, Lúcifer contemplou o trono do Altíssimo e compreendeu algo que o consumiria para sempre. A verdadeira liberdade exigia a negação da obediência, e ao desejar ser livre, ele rompeu o equilíbrio que sustentava o céu. Não foi um grito de guerra que anunciou sua queda, mas um silêncio profundo. O silêncio de um anjo que ousou desafiar o infinito. A partir desse instante, o paraíso nunca mais seria o mesmo. A rebelião entre as estrelas, o rumor começou como um sussurro, um leve tremor nas asas dos anjos, um questionamento quase imperceptível entre os ecos da eternidade. Lúcifer, o portador da luz, falava de liberdade, de igualdade, de um reino onde todos os anjos teriam voz. Suas palavras eram doces como mel, mas ardentes como fogo. Ele falava de um novo propósito, de uma verdade que o próprio Deus, em seu silêncio absoluto, parecia ocultar. Muitos o ouviam, fascinados pela eloquência que emanava de sua presença. Outros, temerosos, preferiam calar-se, como se o simples ato de ouvir já fosse uma blasfêmia. Aos poucos, o céu dividiu-se em dois. De um lado, os que permaneciam fiéis ao Criador. Do outro, os que acreditavam que Lúcifer trazia uma nova era, uma era de consciência e de poder. Era a primeira vez, desde o princípio da criação, que o amor e a obediência começavam a ser colocados à prova. Os anjos, seres feitos de pura luz, agora enfrentavam a sombra nascida dentro de si mesmos. E foi ali, nas fronteiras invisíveis do paraíso, que se formou o primeiro exército da rebelião. Lúcifer, em meio ao esplendor de sua glória, não parecia um inimigo. Seu semblante ainda irradiava beleza e poder. Seus olhos brilhavam com a intensidade das estrelas recém-criadas, e sua voz fazia o próprio firmamento estremecer.
Mas por trás de cada palavra havia o peso da ambição. Ele acreditava estar cumprindo um destino maior, o de mostrar aos anjos que poderiam ser como deuses. E essa ideia, envolta em promessas de grandeza, incendiou corações que jamais haviam conhecido a dúvida. Foi então que Miguel, o arcanjo da justiça e comandante das legiões fiéis, ergueu-se diante de Lúcifer. O encontro entre os dois não foi imediato, mas inevitável. Eles se conheciam desde o princípio, irmãos na luz, moldados da mesma essência divina. E, no entanto, agora estavam em lados opostos da eternidade. Quando finalmente se encararam, o céu inteiro silenciou. O brilho que emanava de ambos era tão intenso que o firmamento pareceu se partir. Era a luz contra a luz, o reflexo contra a origem. Miguel falou primeiro, com voz firme e grave: Lúcifer, o que fizeste? Teu brilho era dom, não trono. Tua voz era canto, não espada. O Senhor te criou para servir a harmonia, não para quebrá-la. Mas Lúcifer apenas sorriu. E quem és tu para me dizer o que devo ser, Miguel? Somos feitos da mesma luz. Por que devo curvar-me eternamente diante de um poder que me teme? Por que devo negar aquilo que pulsa dentro de mim, essa centelha divina que me chama para algo maior? As palavras ecoaram por todo o céu, rasgando o silêncio dos coros celestiais. Um frio percorreu as asas dos anjos, e a luz do paraíso pareceu vacilar por um instante. O primeiro lampejo da escuridão nasceu ali, no meio da perfeição. Miguel, tomado pela dor do irmão perdido, ergueu sua espada, uma lâmina forjada na própria vontade de Deus, e respondeu: Então que tua luz se apague, Lúcifer, se ela não brilha mais para o Criador. Nesse instante, o firmamento explodiu em chamas divinas, raios cortavam o éter, e as melodias sagradas se transformaram em gritos. O paraíso tornou-se campo de batalha. Milhões de anjos caíram, uns contra os outros, luz contra luz, irmãos contra irmãos. Lúcifer lutava com a fúria de um deus, e cada golpe de suas asas incendiava constelações inteiras. Miguel, sereno e implacável, combatia com a força da justiça. Era o caos onde antes havia ordem, o nascimento da guerra no coração da eternidade. E assim começou a primeira grande batalha, o conflito celestial, a guerra que dividiria para sempre o reino dos céus. Uma guerra que não seria vencida pela força, mas pela verdade. E quando o sangue das estrelas começou a cair sobre o véu da criação, algo se quebrou para sempre. A pureza do paraíso, a queda e o nascimento das sombras. O firmamento ardia. O som das espadas celestiais cortava o silêncio eterno, e o eco das batalhas ressoava por dimensões que nem mesmo os mortais poderiam imaginar. Cada raio de luz que se partia, cada chama que se extinguia no abismo, era o lamento de um anjo caído. A rebelião de Lúcifer atingira seu ápice. As legiões se confrontavam em meio a clarões que rasgavam o véu da criação. Era como se o próprio céu estivesse chorando. Lúcifer, ainda resplandecente, enfrentava Miguel nas alturas. Suas asas, outrora símbolo de pureza, agora estavam tingidas de fogo. Sua voz, que antes conduzia o coro dos anjos, agora soava como um trovão de revolta. Ele gritava contra o trono divino, desafiando o próprio Criador. Se és todo-poderoso, então prova teu poder. Mostra ao universo que tua justiça não é apenas medo disfarçado. A resposta, porém, não veio em palavras, veio em silêncio. Um silêncio tão profundo que fez tremer os pilares da eternidade. E então, a luz que envolvia Lúcifer começou a se apagar. O céu inteiro se escureceu. Um vento gélido atravessou as hostes, e os anjos fiéis sentiram a presença do próprio Deus mover-se pela criação. O trono reluziu como 1000 sóis, e uma voz tão antiga quanto o tempo ecoou sobre tudo. Tu, que foste o portador da minha luz, agora serás o portador da tua própria sombra, e nela habitarás para sempre. Essas foram as últimas palavras que Lúcifer ouviu antes da queda. Uma força indescritível o envolveu, rasgando-lhe as asas, quebrando sua glória. Os céus se abriram em um abismo de fogo e vento, e ele foi lançado para fora do reino da perfeição. Seus seguidores, milhares de anjos que haviam acreditado em suas promessas, foram arrastados junto, como estrelas arrancadas do firmamento. O brilho deles se transformou em cinzas, e o canto de suas vozes, em gritos que ecoaram por toda a eternidade. A queda foi longa. Não havia tempo nem espaço. Apenas o vazio.
Lúcifer via-se afundando em uma escuridão sem fim, sentindo sua luz se despedaçar a cada instante. Quando finalmente tocou o fundo, já não era mais o mesmo. Sua beleza fora consumida pelas chamas, e suas asas, outrora douradas, agora eram negras como a noite. O anjo mais belo do céu tornara-se o primeiro senhor das trevas. Ali, nas profundezas do abismo, um novo reino começou a tomar forma. Não por vontade divina, mas pela força do ódio, do orgulho e da perda. As chamas que ardiam em torno de Lúcifer não o destruíam, moldavam-no. Ele se ergueu entre as ruínas do que fora sua glória e declarou com voz rouca, mas firme: se o céu é o trono de Deus, então o inferno será o meu. Aquelas palavras foram como um selo. As rochas do abismo se ergueram, moldando colunas de fogo e rios de enxofre. O vazio se transformou em reino, um reflexo distorcido do paraíso que ele havia perdido. E assim nasceu o inferno, não como punição, mas como consequência. Um espelho quebrado da criação, habitado por anjos caídos agora chamados de demônios. Cada um deles trazia em si a lembrança do que havia sido e a dor eterna do que nunca mais poderia ser. Lúcifer, agora conhecido como Satanás, o adversário, caminhava entre as chamas, com um olhar que misturava fúria e melancolia. Não era apenas o rei dos condenados. Era o símbolo do que acontece quando a luz se volta contra a própria origem. Em sua solidão, ele compreendeu algo que nem mesmo Deus havia revelado. O mal não é uma criação, mas uma escolha. E essa escolha, feita por orgulho, se tornaria a sombra que acompanharia a humanidade até o fim dos tempos. O inferno havia nascido, mas Lúcifer ainda olhava para o alto, para o brilho distante das estrelas que outrora foram suas irmãs. Ele não pedia perdão, pedia lembrança. Queria que o universo jamais esquecesse o nome do anjo que ousou desafiar o Criador. O reino das sombras e a tentação da humanidade, o inferno, recém-nascido das ruínas da glória celestial, pulsava com uma energia selvagem e primitiva. Era o reflexo distorcido do paraíso. Rios de fogo fluíam como sangue através de montanhas de pedra fundida, e o ar ardia com o eco dos gritos eternos dos anjos caídos. No centro desse caos, erguia-se o trono de obsidiana, onde Lúcifer sentava-se silencioso. Sua coroa era feita de sombras, e suas asas negras tremulavam sob o calor da perdição. Ele não mais brilhava, mas sua presença ainda irradiava poder. Um poder sombrio, nascido da dor e da rebeldia. Por eras, ele permaneceu em silêncio, contemplando o abismo. As vozes dos seus seguidores o chamavam de Senhor da Escuridão, Príncipe do Abismo, o que caiu e ainda vive. Mas dentro dele, uma chama antiga ainda ardia, a lembrança da luz. Ele não se via como o mal absoluto, via-se como aquele que ousara questionar a ordem. E nessa convicção encontrou um novo propósito: provar que o Criador havia falhado em sua criação. Foi então que algo novo surgiu no firmamento: a humanidade. Lúcifer observou o homem nascer do pó, moldado pelas mãos de Deus, e soprado com o mesmo sopro divino que um dia o havia dado vida. O anjo caído assistiu em silêncio o Criador olhar para o homem com amor e lhe conceder o livre-arbítrio, a liberdade que ele, Lúcifer, havia desejado. Essa visão acendeu algo dentro dele, um desejo de provar que o dom concedido ao homem seria sua ruína. E assim, do inferno à terra, a tentação começou. Lúcifer não poderia mais subir aos céus, mas podia influenciar. Ele enviou seus sussurros através do vento, escondendo-se nas sombras da mente humana. A serpente no Éden foi seu primeiro mensageiro, um reflexo de sua astúcia e vingança. Ele não forçou o homem a cair, apenas mostrou-lhe a escolha. E quando Adão e Eva provaram o fruto proibido, o sorriso de Lúcifer atravessou o abismo. Pela primeira vez desde sua queda, ele sentiu-se vitorioso. O pecado havia nascido e, com ele, a separação entre Deus e o homem. Lúcifer compreendeu então o poder que agora possuía. Ele não precisava destruir o paraíso. Bastava corromper o coração humano. E assim, enquanto os séculos passavam, sua influência se espalhou. Impérios erguiam-se e caíam ao som da ambição, da inveja e do orgulho. As mesmas chamas que o haviam consumido. Cada guerra travada, cada ato de crueldade, cada traição alimentava seu reino. O inferno crescia dentro da própria alma humana,
Porém, mesmo em sua glória sombria, Lúcifer ainda sentia a ausência da luz. Em seus momentos de solidão, ele lembrava-se do som dos coros celestiais, das asas douradas que agora eram apenas cinzas. Essa nostalgia o corroía. Ele caminhava entre as chamas de seu trono e perguntava-se: seria eu o vilão? Ou apenas o reflexo da liberdade que Deus criou? Era uma dúvida que o acompanharia pela eternidade. Enquanto isso, o Criador permanecia em silêncio. Nenhuma palavra foi dita, nenhum castigo adicional imposto. O silêncio de Deus era o mais cruel dos julgamentos, e esse silêncio fez de Lúcifer algo ainda maior do que ele jamais fora, um símbolo. Ele tornou-se o espelho onde os homens enxergam seus próprios desejos, a voz que sussurra as tentações mais profundas. Lúcifer deixou de ser apenas o anjo caído, tornou-se o arquétipo da rebelião, a sombra necessária para que a luz existisse. Nos cantos esquecidos da terra, em templos e câmaras ocultas, homens começaram a adorá-lo, não como o demônio, mas como aquele que trouxe o conhecimento proibido. Para muitos ele era o libertador, o portador da consciência, para outros o inimigo eterno. E assim a imagem de Lúcifer fragmentou-se em milhares de formas: o enganador, o tentador, o deus das sombras, o adversário. Mas por trás de todos esses nomes, havia apenas um ser, o anjo que se recusou a curvar-se. E enquanto o mundo seguia seu curso, ele observava, paciente, pois sabia que a verdadeira guerra ainda não havia terminado. A batalha que começara nos céus agora ardia dentro dos corações humanos. E no final, não seria o fogo do inferno nem a glória do paraíso que decidiriam o destino da humanidade, mas o que ela escolheria ser. O eco da rebelião na alma humana aos séculos se transformaram em eras, e o nome de Lúcifer atravessou o tempo como um sussurro proibido. Povos inteiros o reescreveram em mitos, ocultaram sua história em símbolos e o transformaram em arquétipo da dualidade humana. Nas sombras de cada civilização, sua presença podia ser sentida, não como um ser físico, mas como uma ideia. A ideia de que a liberdade tem um preço, e o preço da consciência é a dor. Em templos antigos da Mesopotâmia, sacerdotes falavam de um Deus que se rebelou contra o sol e foi condenado a vagar pela noite. Nas escrituras hebraicas, ele aparecia como a serpente que desafiou a inocência do homem. No cristianismo, tornou-se o adversário de Deus, e em textos ocultistas foi descrito como o portador do fogo da sabedoria, aquele que ofereceu ao homem o que os céus negaram. O mito de Lúcifer cresceu, evoluiu e passou a habitar a psique coletiva, não apenas como o inimigo, mas como a personificação da escolha entre submissão e liberdade. Os filósofos o estudaram com medo e fascínio. Uns o viam como o símbolo da desobediência necessária, a centelha que desperta a consciência humana para a individualidade. Outros o consideravam a encarnação do orgulho, a corrupção do divino. Mas a verdade é que Lúcifer tornou-se o espelho da humanidade. Tudo o que ele foi, nós somos em potencial: luz e treva, criação e destruição, amor e ego. Em cada ato de rebeldia, em cada busca por poder, em cada tentativa de transcender o que nos limita, há um eco do anjo caído. Quando o homem construiu torres para tocar o céu, quando reis se declararam deuses, quando cientistas tentaram decifrar o código da vida, lá estava Lúcifer, observando silencioso, sorrindo diante da repetição de sua própria história. Ele não precisava mais lutar contra o Criador. Bastava esperar que o homem fizesse isso por ele. E o homem fez. Fez com guerras, com orgulho, com a sede por controle. O mundo moderno, repleto de luz artificial e tecnologia, pareceu esquecer a escuridão que o acompanha. Mas a sombra de Lúcifer está em cada decisão movida pela vaidade, em cada coração que deseja ser mais do que é. Ele já não precisa aparecer, vive em nós, pois a verdadeira tentação não é o mal absoluto, mas a crença de que somos deuses em nossa própria criação. Nas páginas secretas de grimórios e manuscritos ocultos, Lúcifer aparece não como o destruidor, mas como o iluminador. O fogo que Prometeu roubou dos deuses, dizem alguns, é o mesmo que queimava nas mãos do anjo caído. Essa chama representa o conhecimento. E o conhecimento, quando desafiador, sempre carrega a sombra da perdição. É por isso que o homem teme tanto a luz. Ela revela, mas também condena.
Ao longo da história, muitos o invocaram em busca de poder, riqueza ou sabedoria. Pactos foram feitos, juramentos selados com sangue. Mas Lúcifer raramente concede o que é pedido da forma esperada. Ele oferece espelhos não presentes, e quem o invoca acaba enfrentando sua própria alma, vendo refletido o que há de mais sombrio dentro de si. Porque o verdadeiro inferno não está abaixo da terra, ele habita dentro do coração humano. Nos tempos modernos, seu nome é pronunciado com desprezo ou fascínio. Para alguns, é o símbolo da rebeldia contra sistemas opressores. Para outros, é o inimigo supremo. Mas de forma sutil e quase imperceptível, sua essência está presente em todos nós, no desejo de desafiar, de descobrir, de romper os limites impostos. E talvez seja essa a ironia mais profunda da criação. Para que o homem pudesse escolher a luz, era necessário que existisse a sombra. Lúcifer, o anjo que caiu por orgulho, tornou-se o catalisador da dualidade humana. Sua história não é apenas sobre a queda de um ser celestial, mas sobre o reflexo de nossa própria condição. Somos filhos da luz, mas amantes do abismo. E enquanto essa dualidade existir, a voz do portador da luz continuará ecoando, suave e sedutora, nos cantos mais escuros da mente humana, lembrando-nos de que o inferno começa com uma simples escolha, a de olhar para si e ver o próprio reflexo, e amá-lo mais do que a luz que o criou. O espelho quebrado, o último atou-tempo, conceito nascido da queda, tornou-se o palco da eterna repetição. Lúcifer, sentado em seu trono de obsidiana, observava o desfile infinito das almas humanas. Ele já não sentia a fúria inicial, nem o gosto amargo da vingança. Restava apenas uma profunda e ressonante melancolia. A humanidade havia superado suas mais sombrias expectativas, criando infernos próprios, intricados e cruéis, que muitas vezes rivalizavam com o abismo que ele governava. Sua tentação havia se tornado desnecessária. O homem agora era seu próprio tentador. Foi então que um silêncio diferente pairou sobre a criação. Não era o silêncio ausente de Deus, mas um silêncio expectante, como o momento que antecede um veredito final. Dos céus uma luz desceu, não a luz cegante do juízo, mas uma luz suave e familiar. Era Miguel, não mais vestido em armadura de guerra, mas em vestes de emissário. Seu brilho não feriu os olhos de Lúcifer. Instead, iluminou suavemente as sombras do trono. Os dois arcanjos se encararam através dos éons. A guerra, a queda, a dor. Tudo parecia um único instante condensado entre seus olhares. Lúcifer, disse Miguel, e sua voz não era de acusação, mas de reconhecimento. O ciclo chegou ao fim. A criação será redefinida. Lúcifer sorriu, um gesto cansado. Então ele finalmente admitiu a derrota. O homem preferiu minha sombra à sua luz. O homem preferiu a escolha, corrigiu Miguel. E em sua escolha, ambos, luz e sombra, cumpriram seus papéis. O experimento terminou. A palavra ecoou no peito de Lúcifer. Experimento. Toda a sua rebelião, sua dor titânica, sua queda épica, teria sido apenas parte de um desenho maior. Sua ira não se reacendeu. Em vez disso, uma clareza glacial tomou conta dele. Ele sempre acreditara ser o adversário, a força oposta. A ideia de ser apenas uma peça, um contraste necessário, era a humilhação final e a libertação suprema. E qual é o veredito? Perguntou Lúcifer, sua voz um sussurro rouco. Não há veredito, respondeu Miguel. Há apenas retorno. A dualidade se dissolve. A fonte chama de volta todos os seus reflexos, para que a consciência, agora experienciada em sua totalidade, seja reintegrada. Pela primeira vez desde sua queda, Lúcifer sentiu não o peso de seu orgulho, mas o vazio dele. Sua rebeldia perdera o sentido. Ele não era o inimigo, era o outro lado da mesma moeda. E a moeda estava sendo recolhida. Olhou para seu reino de fogo e dor, para os demônios que outrora foram anjos, todos presos no mesmo teatro cósmico. E então olhou para dentro de si. A luz que ele tanto desejara possuir não estava lá, porque ela nunca tinha sido dele para ser possuída. Ele era a luz quebrada e voltada contra si mesma. Num ato final de vontade, não de rebeldia, mas de aceitação, Lúcifer ergueu-se de seu trono. As asas negras desprenderam-se de suas costas, dissipando-se como fumaça.
A obsidiana do trono rachou, e o inferno ao seu redor começou a se desfazer, não com um estrondo, mas com um suspiro. As almas humanas, livres da dualidade que as atormentava, deixaram de existir como entidades separadas, fundindo-se à luz que as originou. Miguel estendeu a mão. Não era um gesto de perdão, pois não havia mais culpa a ser perdoada. Era um gesto de reconexão. Lúcifer olhou para a mão e depois para o vazio que se formava. Ele não a tomou. Em vez disso, fechou os olhos e pela primeira vez não se viu como um deus, um rei ou um adversário. Viu-se apenas como um pensamento na mente do divino, um sonho que havia atingido sua conclusão. E então, ele simplesmente se deixou ir, sua forma dissolveu-se, não na escuridão, mas em partículas de luz dourada que se elevaram, juntando-se ao fluxo cósmico que retornava à fonte. O silêncio que se seguiu não era de solidão, mas de plenitude. A história de Lúcifer, o portador da luz, terminou não com uma batalha, mas com um entendimento. O mal não era uma força, mas um equívoco. A sombra era apenas a luz que havia esquecido sua origem. O universo, por um instante eterno, foi puro e indiviso. E naquele silêncio absoluto, antes que um novo sonho pudesse começar, ecoou a última lição. O verdadeiro portador da luz não é aquele que a carrega como uma coroa, mas aquele que se permite ser carregado por ela, de volta para casa. E fim.